Legal. Pegando de primeirinha, né? Bom, pessoal, mais um Buick, né? Imagina, né, que eu não tô contente. A gente sabe aqui que é a minha marca preferida de carros, ainda mais dessa época, né, do 1950. Esse carro aqui, eu conheci esse carro em Lindóia em 2008, que eu tinha ganho um prêmio com um Cadillac 61 que eu fiz. É uma história curiosa, até eu montei a oficina lá em 2006 por causa desse Cadillac. E aí em 2008 eu já tinha terminado ele ganhou o prêmio em Lindóia 2008. E lá na fila da premiação de Lindóia, esse Buick estava atrás de mim, ele era do sul do país. E eu gosto muito de Buick, fiquei conversando e contaram para mim que esse carro, né, ele é uma curiosidade, olha, ele é um Buick francês, né? A General Motors montava carros na Suíça e na França. Ela levava as partes do carro em caixa e aí eles montavam os carros lá, né? Então você vê que ele tem a etiqueta de montagem americana e a etiqueta da remontagem na França. Nessa época o Brasil importava alguns carros, até não sei explicar o porquê que traziam alguns carros da Europa para cá, carros americanos. Mas enfim, aí nunca mais tinha ouvido falar dessa sedanete. Essa Buick 50, ela tem uma carroceria que o pessoal gosta bastante, né? Que ela é chamada de sedanete, né? Na verdade a palavra sedanete é para definir esse tipo de carroceria, que você tem uma linha única entre a tampa da mala, o vigia traseiro e compondo o teto aqui, né? Esse tipo de carroceria aqui, na marca Cadillac, ela é conhecida como sedanete. Aí o pessoal fala sedanete para Buick, para Oldsmobile também. Mas na verdade, na Buick, essa carroceria é chamada de jetback, né? Então a traseira jato. Então esse carro mudou de dono, ele acabou indo parar com um cliente nosso do Rio de Janeiro. O carro hoje ele é do Rio de Janeiro. E ele falou pra mim, Pedro, eu tô com uma Buick lá, sedanete, e ela tá muito ruim de andar e tal, vou mandar pra você. Aí a gente acabou fazendo, a gente acabou detectando que o motor estava super cansado, não tinha força, o câmbio muito ruim também. Então a gente acabou tendo que fazer o motor completo, o câmbio todo. E foi uma aventura, né? Isso é uma coisa que... o motor tudo bem, a gente traz as peças todas dos Estados Unidos, vai na retífica, abre a medida, enfim, faz como se faz qualquer outro tipo de motor a combustão interna. Mas o câmbio, quando nós abrimos o câmbio, o que acontece? Como esse carro está no Brasil desde zero, a manutenção desses carros ao longo desses 70 anos, né, que está aqui, geralmente não era feita com as peças originais. O pessoal ia improvisando, né, ia adaptando coisas, né, nesses carros. Então o câmbio desse carro aqui, ele estava muito mexido, ele estava com discos que não eram originais dele, enfim, tinha vários conjuntinhos de molinha da solenoide que estavam adaptadas. Esse câmbio, o câmbio da Enaflow, né, eu já contei no outro episódio que ele é um câmbio de uma marcha só, né, ele tem o pitch variável. Vai lá. Não, tecnicamente a turbina dentro do conversor de torque, né? Do Dynaflow. Faz a transferência da potência do motor para o câmbio, né? Isso. É aqui que faz o conversor de torque, é o que vai fazer
a potência do motor vinda do flex plate, né, vai ser jogada pro câmbio. Então, através da turbina aqui, que essa potência é transferida. O conversor de torque, quando você para o carro, né, o carro automático, quando você para ele tem que desengatar, ele não pode ter a transferência do movimento. E aí, a hora que você acelera o carro, essa potência tem que ser transferida. E isso acontece através da turbina aqui. Existem outros componentes dessa turbina que estão em cima da bancada, né, para poder completar o conjunto. Mas é basicamente isso aí. Então aqui a gente faz a manutenção do câmbio automático também. Então aquela turbina vai acoplada aqui. Que é a outra metade do conversor de torque. Essa é a metade que vai receber a potência, que recebe a potência em movimento e a transfere aqui para o câmbio, propriamente dito, que é aqui, né? Então nós temos a potência vindo do motor que cai aqui dentro, né? Conforme a gente acelera, conforme o motor aumenta o giro, você tem um giro maior dessa turbina aqui, aí você tem o fluido acelerando. Com esse fluido acelerando, você tem a transferência da potência entrando aqui no câmbio. Então o fluido ele converte, né, o torque do motor é convertido em movimento cinético do fluido, e o fluido converte de volta em movimento mecânico, que depois chama-se conversor de torque. O torque é convertido, né, de movimento mecânico para o movimento hidráulico, fluido, e novamente movimento mecânico. Então nós refizemos toda a mecânica, o motor é zero, trouxemos tudo dos Estados Unidos, retífica, e aí agora terminamos o câmbio dele, né? Uma curiosidade desse câmbio aqui, esse é o câmbio Dynaflow. Esse câmbio aqui, ele tem uma marcha direta. Na verdade, ele é um câmbio de duas marchas. Ele tem uma marcha reduzida, que é o low, que ela serve para subidas, para segurar o carro na descida. Ela não é como uma primeira marcha, ela é realmente uma reduzida que você coloca quando você precisa. Mas a marcha de uso normal dele é o D, é o drive, é o direct, tá? Aí o pessoal fala, poxa, mas ele tem uma marcha só. Eu falei, mas ele tem o pitch variável. O que é isso? Ele é como se fosse um CVT. Ele é um câmbio que ele vai desenvolvendo a velocidade conforme mantendo a mesma rotação do motor, né? Então, tanto que ele chamava de Variable Pitch Dynaflow, era o nome desse câmbio. É um câmbio gostoso, suave, mas é um câmbio ineficiente, bebe muito combustível, ele tem muita perca de energia. Então é por isso que foi um câmbio que foi abandonado já no meio dos anos 50, no final dos anos 50 já não se usava mais. Mas ele tem essa curiosidade, ele é um câmbio variável. Então você, quando dirige o carro, você vai vendo que na mesma rotação do motor, o carro vai aumentando a velocidade. É como se fosse um CVT, né? Então esse é o câmbio Dynaflow da Buick. Ele está pronto, nós vamos colocar ele agora aqui. Uma curiosidade desses carros dos anos 50 de cardan encapado é que para você ter acesso ao câmbio, você tem que desmontar toda a suspensão traseira ali, ó. Nós temos que tirar o diferencial e o cardan, que é uma peça conjunta, né, conectada, para poder a gente encaixar o câmbio aqui e depois colocar de volta a suspensão. E a refrigeração dele, ao contrário dos outros câmbios, que o óleo do câmbio quente é levado até o radiador e ele tem ele é refrigerado lá na frente do carro e volta o óleo refrigerado para o câmbio. No Buick, nesses primeiros Dynaflows, na verdade você tem a água, vem uma água a água do radiador vem, circula dentro do câmbio para refrigerar internamente e sai a água quente voltando para o radiador, por mangueira. Esse sistema foi desligado
por algum motivo, e eles adaptaram um radiador de óleo refrigerando o próprio óleo do câmbio, tá? Então, a gente não sabe o porquê que fizeram isso, talvez pela ineficiência, o calor do Brasil na época, né? Então, por algum motivo fizeram essas coisas. Então a gente teve que, eu tive que, na verdade, faltava muita peça, e não é aquelas peças de manutenção comum que você compra kits que existem à venda. Eram peças estruturais do câmbio que faltavam, que estavam quebradas, e na verdade eu tive que achar um outro câmbio da Dynaflow nos Estados Unidos, usado, mas inteiro, montado. Consegui achar, tive de mandar ele lá para Miami, que tem um mecânico que eu conheço lá, e ele abriu o câmbio para mim, porque trazer o câmbio inteiro para cá ia ser muito caro, né? Ele é grande, pesado. Então eu falei, olha, você desmonta esse câmbio aí e eu preciso dessa e dessa peça aí. Aí ele separou as peças que eu precisava, mandou para mim, e aí a gente conseguiu reconstruir o câmbio, né? Então agora esse Buick ele tá com motor zero, câmbio zero, tá andando super bem, e ele acabou de descer do elevador agora. Ele passou mais de um ano em cima do elevador, com todo esse processo de procurar esse outro câmbio para ser um doador de peças, né? Isso já aconteceu com outro carro aqui. Num dos primeiros episódios a gente mostrou um Chrysler New Yorker 1960 vermelho. Aquele câmbio, ele é um câmbio Torque Flight, ele é um Cast Iron Torque Flight, ele é um Torque Flight de ferro fundido. É um câmbio que só fabricou 2 anos na Chrysler, ele com acionamento de tecla, é um câmbio super difícil de encontrar também. E a mesma coisa, aquele carro era um carro que estava desde zero no Brasil, com muita coisa adaptada, muita coisa transformada. E também eu tive esse processo de achar um câmbio, achar um doador, e aí desmontar o que eu precisava desse doador. Aí no caso, como aquele câmbio estava tão ruim, eu tive que trazer o câmbio inteiro para cá, e aí sim de 2 câmbios fazer um. Então, depois de muito tempo desse carro com a gente aqui no elevador, agora ele ficou pronto. Então ele ainda está até meio sujinho, não tive tempo de polir, de limpar, mas nós estamos felizes aí que nós salvamos aí mais um carro, né? Nós fizemos também todo o freio dele, que o freio também estava muito ruim. Fizemos todo o freio a zero, completamos os óleos dos amortecedores, né? Uma curiosidade nesses carros dos inícios dos anos 50, dos anos 40 da General Motors, é que eles tinham um amortecedor a óleo, né? Então, como é que funciona? Não é como os amortecedores a gás de hoje em dia, né? No caso da Buick, da Cadillac ou Oldsmobile, o amortecedor ele é acoplado na bandeja superior. A bandeja superior do amortecedor é uma peça única. E o amortecedor funciona através de ele funciona como se fosse uma bomba, onde você tem um fluido interno que passa por um estrangulador indo de uma câmara a outra naquele movimento. Então ele faz o amortecimento, o trabalho de amortecimento através da hidráulica, desse fluido hidráulico lá dentro, passando de uma câmara para outra conforme faz o movimento da suspensão. Normalmente o que acontece? As válvulas desses sistemas, elas estouram, as vedações estouram lá dentro e você perde o efeito de amortecimento. Quer dizer, a bandeja ela trabalha quase livremente, né? Então a gente faz esse serviço também de recuperar esse amortecedor hidráulico. Então isso aí nesse carro aqui não precisou, ele na verdade só estava com nível baixo de óleo. Nós completamos o óleo, o carro ficou com o amortecedor legal, não vazou. Que aliás é uma condição rara, porque normalmente esses amortecedores todos têm que recondicionar. Então a gente conseguiu aí refazer toda a parte mecânica dele funcionar direito, né? Arrumamos também a alavanca do varão, que estava em desacordo com as marchas selecionadas. Enfim, tudo isso, né? Então vamos agora fazer um drive test com ele, andar. A gente sempre testa os carros e ver se ele está bem legal aí para ele ir embora para o cliente lá no Rio de Janeiro. Quando a gente tem esses clientes aqui que não são aqui de São Paulo, não estão muito perto da gente, a gente acaba
testando mais o carro, castigando não é a palavra, a gente acaba testando mesmo, botando ele mais à prova, porque imagina, né, nós arrumamos o carro aqui e você sabe, o carro antigo a gente arruma, deixa tudo certinho, mas pode ser que uma outra coisa apareça depois. Então a gente acaba andando mais quilômetros com o carro, testando mais coisas, acelerando mais e tal, para ter certeza que o carro está legalzinho e quando ele vou chegar no cliente, saber que não aparece nada. Então é isso aí, mais um Buick 50 Super Jetback, né, que é o nome certo dele é Jetback, todo mundo conhece como Sedanette. Essa carroceria bonita aí desse carro. Bom, pessoal, vamos falar desse LTD branco que chegou aqui pra gente. Ele é o típico exemplo assim da maioria dos serviços que a gente faz. Ele é um carro de um grande cliente nosso. Ele conheceu a gente em 2016 e quando ele conheceu a gente ele tinha uns 4 carros. Hoje eu posso dizer que ele passa das dezenas de carros. E então a gente cuida da coleção, a gente orientou, a gente guiou a coleção, vendemos muitos carros. E uma coisa que a gente faz na coleção dele é a instalação do tanque externo, né? A gente já falou disso, mas eu vou repetir, né? O carro está até suspenso aqui agora. O que é o tanque externo? A gente desconecta o tanque original de combustível e instala um tanque plástico que vai no porta-mala. E esse tanque ele é removível através de um engate rápido que a gente mesmo criou aqui. E para que serve isso? Para os carros que não vão andar muito, aquelas coleções que tem muitos automóveis. Geralmente os carros não vão andar durante um bom tempo. A gente tem a vantagem de, primeiro, não ter combustível dentro do carro, né? E o carburador permanecer seco. Então, na hora que você quer passear com o carro, você vem sempre com o galãozinho portátil, com gasolina nova, engata, ele tem uma bombinha manual. Você já bomba a gasolina para encher a cuba do carburador. Então a cuba cheia, geralmente a bateria já está desconectada, ou o carro às vezes está até sem bateria, já vem ou liga a bateria. Você dá a partida, o carro praticamente pega instantaneamente, porque ele está com gasolina nova, fresca, cuba cheia e funciona. Quando você terminou o passeio ou terminou de funcionar o carro, você desconecta o tanque e deixa o carro funcionando até secar a cuba do carburador, até que o carro seque totalmente o combustível, morre. Aí você desliga e o carro está seco. Então isso evita de formar aquela borra, aquela gelatina da gasolina na cuba, de tudo. Ou seja, você mantém o carburador limpo muito mais tempo, né? E de novo, ressaltando que você não tem combustível dentro do tanque em nenhum lugar do carro, né? Diminuindo assim risco de incêndio e de gasolina velha, né? A gente também está fazendo a revisão de freio, fazendo troca de óleo, filtro, enfim, toda aquela revisão básica que a gente faz em todo carro antigo que chega aqui. E então, quando a gente devolve o carro, ele está pronto para rodar, né? Então, um carro revisado, pronto para funcionar. Então tá aí mais um LTD aí que vai tá aí revisadinho, prontinho para passear a hora que o cliente quiser. Uma outra coisa que nós vamos arrumar aqui também foi colocada uma chave geral elétrica nesse carro, né? E é bom que todo carro antigo tenha uma chave geral. Mas essa chave geral que corta o aterramento do carro, olha só onde ela foi instalada. Ela foi fixada no paralama interno do carro. Isso aqui está errado, porque no polo negativo, né, o cabo negativo da bateria, ele tem que estar sempre ligado no bloco do motor, nesses carros antigos.
E do bloco do motor você tem um massa, né? um fio massa, que geralmente é uma cinta que faz a ligação de aterramento entre o bloco e a carroceria do carro. A pessoa que instalou isso aqui colocou o aterramento do carro no paralama interno, ou seja, toda a corrente de partida, quando você dá partida no carro, toda a corrente máxima do carro, que é a corrente na hora de dar a partida do carro, ela está passando pelo paralama, correndo pelo massa para chegar até o motor de partida. Quer dizer, isso está errado. Você tem uma corrente muito alta circulando por essa parte metálica aqui, então você tem uma resistência muito maior, ou seja, você vai ter uma corrente maior, um esforço maior do motor. Você vai chupar muito mais a bateria e um risco, claro, de acontecer qualquer coisa aqui. Então nós vamos remover esse local de aterramento aqui, né? E vamos voltar o cabo negativo para a massa do motor, fazer o aterramento do motor com a carroceria do automóvel, e aí vai estar tudo certinho. E aí a gente coloca o corta-corrente no cabo positivo, que é o ideal. A gente sempre cortar a eletricidade do carro pelo polo positivo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho dessa C14 aqui. Ela é de um cliente novo nosso que acabou de chegar. Ele nos conheceu aí através da nossa mídia social, das nossas postagens, e ele acabou de comprar, né? Ele já tem, faz pouco tempo que ele comprou essa caminhonete. É uma caminhonete que tem muita adaptação, ela não tem a mecânica original, ela tá com um motor V8 de Dodge colocado aqui nela. E muita coisa foi adaptada, né? Claro que para melhorar, mas foi uma adaptação assim, não muito caprichosa, não muito técnica. Então ele não se sente muito à vontade, muito seguro em dirigir. Ele foi passear uma vez e já quebrou o cabo de embreagem, ficou na rua, então ele fica com aquela insegurança e trouxe o carro aqui para nós e pediu que a gente fizesse uma avaliação. Nós fizemos uma avaliação do carro, listamos o que achamos que tem que ser melhorado, pode ser melhorado. E então nós vamos mexer aqui em linha de freio, nós vamos melhorar toda essa conexão de linha de freio, que está meio assim, né, meio aérea por aí. Nós vamos fazer tudo direitinho. Nós vamos refazer toda a parte elétrica dela, porque ela corre, olha, meio que de qualquer jeito, por qualquer lugar. O motor e o câmbio apresentam vazamento, nós vamos retirar esses vazamentos todos. Vamos fazer a revisão de todo o sistema de alimentação de combustível, né? O dosador, o filtro está pendurado com enforca-gato. Enfim, todo esse tipo de... nós vamos melhorar essa adaptação. Nós vimos aqui também que ela tem um carburador quadrijet, porém adaptado por uma flange em cima de um coletor original bijet. Isso é muito ruim, porque você tem uma alimentação grande sendo estrangulada para entrar dentro do motor. Quer dizer, então fica tudo desconexo por aí, né? Você tem uma alimentação quadrijet que ela é estrangulada pela flange para caber dentro do bijet, dentro de dois orifícios que vão alimentar o motor. Então isso gera um monte de dificuldade, enfim, não é um fluxo liso de ar e combustível, né? Então isso também não é legal. Nós temos também aqui, por exemplo, a mangueira da direção hidráulica aqui. Nós percebemos que, né, você pode perceber aqui que a mangueira da direção hidráulica ela está roçando na coluna de direção. Então a coluna de direção, quando vira, fica atritando com a mangueira, isso vai acabar rompendo e dando vazamento. Nós temos também aqui o chicote preso na mangueira, depois preso em outra mangueira e vai aqui para um cebolão, né?
que aliás não sabemos o que ele aciona, porque não tem ventoinha elétrica aqui, né? Então nós vamos realmente refazer todas essas adaptações. Esse carro ele tem esse motor V8 Dodge, que é um belíssimo motor, entrega bastante potência, mas ele foi ainda deixado o diferencial original dessa C14, né? Apesar dele ser um diferencial blocado, ele tem uma relação muito curta. Então você tem um motor bem bacana no carro, mas na hora que você vai andar o carro é preso, o carro é amarrado, porque a relação do diferencial é muito curta. Então mesmo você usando a última marcha, seja ela 3 marchas ou 4 marchas, geralmente a última marcha é uma relação 1 para 1. Mesmo você estando na última marcha, o carro está amarrado, você está a 80, 90 km por hora e o motor num giro alto, né? Então você não consegue ter um desempenho condizente com a sua mecânica. Então nós vamos mudar também a relação de diferencial, nós vamos equalizar todo esse equilíbrio de diâmetro de pneu com relação de diferencial. Eu falei um pouco disso uma vez num episódio de uma Bel Air 57, que eu também mudei essa relação de diferencial, o carro alongar para o carro se soltar e aí ele andar gostoso. Então é isso daí. Então, esse aqui é um exemplo do como a gente quer, né? Como a gente deseja que todos os carros antigos fiquem, né? Que os carros antigos sejam carros normais de uso, né? O cliente disse que realmente ele quer usar uma vez por semana. Esse aqui vai ser o carro de rodízio dele. Então, uma vez por semana, ele vai pegar esse carro, ele vai andar. No fim de semana, ele quer andar, passear com esse carro. Ele tem uma filha pequena, a filha adorou o carro. As crianças adoram o carro antigo, né? As crianças sempre querem passear com o carro antigo. Então ele falou que quer passear de fim de semana, quer poder pegar a estrada. Então nós vamos deixar essa C14 aqui em perfeita condição de rodagem, né? Totalmente confiável.